E se eu te dissesse que as 10 pragas do Egito não foram apenas desastres naturais aleatórios que Deus usou para mudar o coração de Faraó para que Faraó libertasse o povo, mas na verdade foi uma das maiores batalhas espirituais que aconteceu até hoje. E que Deus ele usa as pragas para humilhar os 10 principais deuses do Egito Antigo. Quer saber mais sobre isso? Fique comigo até o final para você aprender. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal, bem-vindo você que está chegando pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo Agripino e eu quero conversar com vocês hoje esse tema que nós já apresentamos na introdução desse vídeo. Para isso, para que eu explique as 10 pragas e toda essa questão da batalha espiritual que aconteceu em cada praga e como se deu isso, eu quero então rapidamente levar você de volta comigo lá para o Egito de 3.500 anos atrás, aproximadamente. Naquele momento, o Egito era a maior civilização que tinha. Eles tinham o maior poderio bélico, eles tinham os maiores recursos, né, de alimentos, talvez os maiores recursos naturais. Eles tinham muito de muito naquele momento. Inclusive, eles tinham a adoração, né, politeísta. Para cada ambiente ou para cada situação, eles tinham um deus que eles adoravam. Então tinha lá o deus dos rios, o deus dos lagos, o deus do sol, o deus da noite, o deus da lua, o deus da vida, o deus da morte, enfim. Eles tinham centenas de deuses ali, contudo, eles tinham ali alguns deuses que eles eram os principais, que eram 10 naquela época. Não estou limitando, né, e dizendo que eram apenas 10, mas eram 10 talvez ali os principais que eles estavam ali adorando. No contexto da história, o povo de Deus, né, a descendência de Abraão, já estava no Egito há cerca de 400 anos, não é, que vivendo lá, e parte desse tempo como escravos, tá? E estava chegando um momento onde a escravidão havia realmente atingido um limite tão alto que esse povo começou a clamar a Deus para que Deus enviasse um libertador. Então Deus levanta Moisés. Moisés ele vai ser o libertador desse povo. Contudo, quando Moisés chega até Faraó e pede para que Faraó liberte o povo, Faraó não quis libertar, o seu coração estava endurecido. Então Deus ele vai começar a enviar as pragas, não é? E nós vamos aprender a partir de já que essas pragas elas não foram simplesmente para mover o coração de Faraó e fazer o povo ir embora. Mas Deus queria mostrar para o povo do Egito e até talvez para o próprio povo hebreu de que aqueles deuses, né, com D minúsculo que os egípcios adoravam não passavam de nada perante ao Senhor. Olha o que diz aqui esse texto no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 12. Diz assim: porque naquela mesma noite passarei pela terra do Egito e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Essa declaração está vindo de Deus quando está vindo a última praga. Contudo, percebam que Deus ele está sendo muito claro aqui. Ele está dizendo que ele passaria, ele já estava passando, né, pelo Egito, e a intenção de Deus, além de libertar o seu próprio povo, mas era humilhar, né, destronar todo e qualquer deuses que os egípcios adoravam para mostrar que existe apenas um Senhor. Amém? Está curioso para saber isso, a história? Então vamos comigo que eu vou em praga por praga, deuses por Deus e vamos explicando como se deu isso. Bora! A primeira praga, ela fala a respeito do rio Nilo. Vamos ler como que está na Bíblia a referente a essa praga. Êxodo capítulo 7, do verso 19 até o verso 21, diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma o teu bordão e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre as suas correntes, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito. Assim, nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou o bordão e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas que estavam no rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a região do Egito. Bom,
para que, se caso você não conheça, o Egito é uma terra desértica, porém, o rio Nilo, ele passa no Egito. Então, o que acontece? Quando o rio Nilo ele está em cheia, ele pega uma parte dessa região desértica e ele rega essa região. Os egípcios plantavam nessa região, nessa parte onde o rio se enchia, e dali que dava o alimento, né, para os egípcios, na cheia do Nilo. Também eles bebiam água desse Nilo, toda a água partia do Nilo. Em outras palavras, o Egito não sobreviveria sem o rio Nilo. Então, eles entendiam que o rio Nilo, ele era um deus. E qual deus que era esse? Era um deus chamado Hapi, né? Então, Hapi, ele era representado como um homem com seios, simbolizando a fertilidade. Ele controlava as cheias anuais que traziam vida para todo o Egito, para os egípcios. Hapi era literalmente a fonte da existência. Sem ele não havia agricultura, não havia vida. Era chamado o pai dos deuses, o doador de vidas, né? Então, o Senhor, ele vai e ele destrói, trazendo sangue, trazendo morte para tudo aquilo que eles achavam que era Hapi que trazia. Ou seja, aonde estava Hapi quando Moisés e Arão estenderam ali e o Senhor, através disso, trouxe sangue? Ali o Senhor estava destronando o primeiro Deus, dizendo: o seu Deus da vida não é nada perante mim. Sem mim, vocês não podem comer, não podem beber, não podem ter colheitas, não podem ter nada. Vocês dependem de mim. Apenas a minha permissão que ainda permite que vocês vivam. Compreendem? Então aqui foi o primeiro destrono, né, que Deus enviou através da primeira praga. Bom, a segunda praga foi a praga das rãs, né, que serviu para humilhar a deusa Requete. Vamos ler como que a Bíblia diz a praga das rãs. Êxodo capítulo 8, do 5 ao 6, diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende a tua mão com o teu bordão sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então, quem era Requete? Requete era a deusa com a cabeça de rã, protetora da fertilidade, dos nascimentos e da ressurreição. As rãs, elas eram símbolos sagrados da vida renovada que apareciam após as cheias do Nilo, né? Então, como eu disse, o rio Nilo enchia, regava tudo. Quando ele descia, as rãs apareciam, tá? Então, eles entendiam, na verdade, as mulheres grávidas, elas oravam para Requete, e as parteiras usavam amuletos de rã para proteção durante o parto. Quer dizer, então, quando essas rãs elas aparecem, começam a invadir, fala que invadiu todos os lugares, invadiu os fornos, os pães e tudo que tinha, né? Então, ali, os egípcios foram obrigados a ter que expulsar e limpar e retirar essas rãs. As rãs não eram tocadas, elas eram adoradas. Então, quando essas rãs se multiplicam ao extremo, os egípcios foram obrigados a terem que tirar essas rãs, tocar nelas, né? Isso para eles era uma coisa culturalmente contrária. A rã era sagrada, agora passou a ser nojenta. Passou a ser para eles algo ruim, né? Algo abominável praticamente. Né? Então Deus humilha essa questão de fertilidade e mostra que, na verdade, a deusa Requete da fertilidade, na verdade, ela não era uma deusa coisa nenhuma, mas ela era uma abominação que destruía tudo, que trazia mau cheiro. Deus apenas revelou quem ela era de verdade, destronando então o segundo deus, um dos mais adorados naquele momento do Egito. A terceira praga foi a praga dos piolhos, e aqui Deus iria destronar um deus chamado Tote. Vamos ler o que a Bíblia diz a respeito dessa praga. Está ali em Êxodo capítulo 8, do 16 até o 19, diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem em piolhos, por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve piolhos nos homens e no gado.
todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos, para reproduzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é dedo de Deus. Bom, então aqui o que acontece? Nas duas primeiras pragas, tanto a praga do rio Nilo que virou sangue, quanto a praga das rãs, os magos, os bruxos de Faraó, eles ainda conseguiram reproduzir aquilo para Faraó, meio que dizendo: olha, nós também conseguimos fazer isso. Nós também temos o poder, né, mágico para fazer isso. Então isso aqui não é Deus. Agora, quando chega a questão dos piolhos, eles não conseguem reproduzir. Percebam, a questão dos piolhos imagina que você vai numa praia e tem toda aquela areia da praia. Imagina que cada grão de areia transforma-se num piolho. E foi exatamente isso que aconteceu na terra do Egito. E a questão é que o diabo, ele pode tentar reproduzir coisas de Deus, mas ele não consegue criar vida do nada. Ele pode transformar alguma coisa, ele pode influenciar alguma coisa, mas ele não consegue criar uma vida do nada. E aqui, o que acontecia? Por que Tote tem a ver com isso? Primeiramente, quem era Tote? Bom, Tote, ele era o deus da sabedoria, da magia e da escrita. Ele era representado com uma cabeça de íbis, né? Parecido com uma cegonha, não uma cegonha, mas parecido com uma garça, né? Ele era o escriba dos deuses e guardião de todo conhecimento mágico, né? Os magos egípcios dependiam do poder de Tote para realizar os seus encantamentos, né? Ele era a fonte de toda a magia do Egito. Quer dizer, eles não conseguiam reproduzir, ou seja, mesmo o grandíssimo deus Tote, que era o deus do conhecimento oculto, o deus da sabedoria, o deus da magia para os egípcios, nem ele conseguiu fazer o que Deus estava fazendo. Ele saiu de lá, mais uma vez, humilhado. Outro Deus que foi humilhado. Então aqui, terceiro Deus que está sendo destronado. A quarta praga foi a praga das moscas, onde Deus vai destronar o deus Kepri. Mas vamos ler o que se diz aqui. Né? Êxodo 8, do 21 a 22. Porque se não deixares o meu povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e sobre as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão de enxames de moscas, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia, diferente a terra de Gozém, em que o meu povo habita, para que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor do meio dessa terra. Então, essa praga apareceu um enxame de moscas em todo o Egito, né? Talvez você tenha problemas às vezes com moscas, né? Quem mora às vezes em regiões onde tem plantas lá fora, tem algumas moscas que acabam entrando em casa. Você no tempo de calor você tem que cobrir ali os alimentos, às vezes no Natal aí no Brasil, ou aqui no mês de julho nos Estados Unidos. Então acabam aparecendo muitas moscas e você tem que cobrir, e é uma lástima, né? Agora você imagina ter um enxame em todo momento, aquele barulho no seu ouvido, vindo mosca na sua cara. E além disso, né, diz que viria esse enxame de moscas, mas ele diz assim, que as moscas não estariam na terra de Gozém, onde moravam os hebreus. As moscas não iriam para lá. Agora, aqui Deus está destronando um deus chamado Kepri. Tá, e quem era Kepri? Bom, Kepri, ele era um deus escaravelho. Ele era associado ao sol nascente e à renovação. Os egípcios acreditavam que ele empurrava o sol pelo céu como um escaravelho empurra uma bola. Kepri controlava todos os insetos e simbolizava a transformação e o renascimento. Ou seja, Kepri era associado à renovação e aos insetos. Só que nem Kepri conseguiu controlar os insetos. Deus envia um enxame que Kepri não conseguiu controlar, e Deus não permite que nenhuma mosca sequer vá aonde os hebreus estavam, e Kepri também não conseguiu. E Deus mostrou: eu controlo até um enxame de moscas. Eu controlo tudo.
Vocês não têm poder algum, nem o seu Deus, nem o Deus dos insetos consegue controlar os insetos, porque tudo que está debaixo da terra, eu estou como autoridade. Eu tenho o controle. Eu que permito acontecer ou não acontecer. Vocês não têm poder algum. Compreendem? Então aqui, mais uma praga que cai, mais um Deus que é destronado. Amém? Vamos continuar. A quinta praga é a praga que ela vai trazer morte para os animais. Isso vai trazer dois impactos essenciais. Um impacto alimentício, porque eles iam ter carne, e ia trazer também um impacto econômico por conta do comércio daqueles animais. E aqui Deus ele vai destronar, na verdade, dois deuses, né, que estão bem associados, que é o deus Apis, que ele é um deus touro, e ele vai destronar uma deusa também chamada Hathor, que é a deusa vaca. Mas vamos ler o que a Bíblia diz a esse respeito. Êxodo capítulo 9, do verso 3 ao verso 6, diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor virá como pestilência muito grave sobre o seu gado, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. E o Senhor fará a diferença entre o gado de Israel e o gado do Egito, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou um tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez essa coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, mas o gado dos filhos de Israel não morreu e nenhum. Amém? Então percebam, mais uma vez, assim como Deus havia protegido, né, os hebreus dos piolhos, das moscas, enfim, ele está também protegendo agora todo o gado, todos os cavalos, tudo que os hebreus tinham não foi tocado. Mas agora, tudo que os egípcios tinham, ele foi morto, né? Digo, dos gados e rebanhos e tudo que nós lemos aqui. E agora, quem era, né? Apis e Hathor, né? Vamos dar uma explicada rapidinho aqui. Bom, Apis era o touro sagrado mais venerado, considerado manifestação viva dos deuses Ptah e Osíris, certo? Apenas um touro especial com marcas específicas podia ser Apis. E Hathor era a deusa vaca do amor, maternidade e alegria, protetora de todas as mulheres e do gado. Ambos eram fundamentais para a economia e, né, para a religião egípcias. Então, Apis, para você saber, ele era o touro que representava Osíris. Eu vou dizer que hoje, nos dias atuais, existem seitas, existem pessoas que adoram a Osíris até os dias de hoje. E Osíris também era representado por esse touro. Se você lembrar, essa questão dessa adoração ao touro era tão forte naquela época que mesmo os próprios hebreus, quando eles saem do Egito, né, eles estão já no deserto, já estão livres, um dado momento, quando Deus chama Moisés para subir no Monte Sinai, onde Moisés vai receber de Deus ali os 10 mandamentos e toda a instrução para construir o tabernáculo, ele demora ali 40 dias, os hebreus acharam que Moisés havia morrido e construíram um bezerro de ouro. E começaram a adorar esse bezerro de ouro. E quem era esse bezerro de ouro? Era Apis. Compreende como isso ficou impregnado? Mesmo Deus destronou. Então Deus ele vai destronar Apis, vai destronar Hathor, que era a deusa da alegria. Amém? Então percebam, mesmo esses dois deuses que eram extremamente importantes para os egípcios, talvez mais Osíris do que Hathor, né, que era a deusa mãe ali, né, a deusa da maternidade e tudo mais, eles não conseguiram proteger aquilo que era substancial para os egípcios. Só existe um Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, o meu Pai, o seu Pai, o Criador. E aqui ele está destronando Osíris, está acabando com isso, né? Vamos continuar aqui nas pragas. A sexta praga é a praga das úlceras, né, que apareceram como enfermidades nos egípcios, e aqui ele vai destronar uma deusa chamada Ísis. Vamos ler o que a Bíblia diz. Em Êxodo capítulo 9, do 9 a 11, diz o seguinte: E se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em úlceras que brotem com inchações sobre os homens e sobre os animais em toda a terra do Egito. E eles tomaram cinza do forno e puseram em diante de Faraó, e Moisés lançou para o céu. Tornou-se em inchações que brotavam em úlceras sobre os homens e sobre os animais.
E os magos não podiam subsistir diante de Moisés por causa das úlceras, porque havia úlceras nos magos e em todos os egípcios. Então Moisés ele joga um pó para a terra, e um pó da terra para o alto, na verdade, e aquilo, na hora que ele joga, né, o Senhor começa a nascer úlceras, né? Começa a nascer furúnculos, começa a nascer um monte de coisa no corpo de todos os egípcios, inclusive daqueles magos que serviam mais diretamente a esses deuses, né? E isso vai afetar e vai destronar a deusa Ísis, tá? E vamos entender então quem era Ísis, tá? Ísis era a rainha dos deuses, ou a rainha do céu. A principal deusa da medicina, cura e magia. Ela era considerada a grande mãe, que podia curar qualquer doença e até ressuscitar os mortos. Médicos e curandeiros invocavam Ísis para suas práticas e ela era a fonte de toda a medicina egípcia. Então, essa deusa Ísis, na verdade, ela era esposa de Osíris. Lembrando que Osíris, ele era irmão de Ísis. E aí, Osíris morre, a história conta que morre, ele é cortado em pedaços. Ísis, ela remonta o corpo dele e ela faz um ritual, tem uma relação com Osíris, ele mesmo morto, por assim dizer, e ela engravida, ela vai ter um filho chamado Horus. E daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre ele. Mas Ísis, então, era a deusa da medicina. E percebam que mesmo os magos e todos os outros que clamavam, os curandeiros, né? Que clamavam por Ísis, pediam que Ísis os curasse, Ísis não pôde fazer nada. Ísis estava imobilizada, não podia agir, não podia ir à frente contra Deus. Não podia fazer nada, estava amarrada. Então aqui, agora, a deusa da cura, a deusa da medicina, a deusa da transformação ali, a deusa mãe, né? Alguns chamam nos tempos atuais de a mãe natureza. Essa deusa não podia fazer nada. Sabe por que não? Porque ela não é uma deusa, ela não tem poder, ela é um anjo caído, ela é um demônio que está subjugada, está debaixo do Criador. Então, mais aqui, mais um Deus que está sendo destronado. A sétima praga agora é o granizo e o fogo, e aqui vai ser destronando, né, a deusa Nut. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz referente a essa praga, que está em Êxodo capítulo 9, do 23 ao 24, que diz o seguinte: Então Moisés estendeu a vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo desceu à terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito, e havia saraiva e fogo misturado com a saraiva. Tão grave que nunca houve semelhante em toda a terra do Egito, desde que veio a ser nação. Então, quem que era, na verdade, essa deusa Nut e Shu, né? Nut era a deusa do céu, representada como uma mulher arqueada sobre a terra. Seu corpo formando a abóboda celeste. Ela controlava todos os fenômenos celestiais. Shu era o deus do ar que separava o céu da terra. Juntos, eles governavam tudo o que vinha dos céus. Chuva, vento e tempestade. Então nós estamos vendo que granizo com fogo simultaneamente estão descendo sobre o Egito. Então, quem era a deusa Nut? A deusa Nut era a deusa do céu dos egípcios. Ela era representada como uma mulher arqueada sobre a terra. O seu corpo formava, na verdade, uma abóboda celeste, como se fosse uma proteção para o planeta. Ela controlava todos os fenômenos celestiais, protegendo a Terra de meteoros ou qualquer manifestação que viesse do espaço. Quer dizer, a tal da deusa Nut que protegia o que vinha do céu, ela não pôde fazer absolutamente nada. Sabem por quê? Porque ela não é deusa coisa nenhuma. Ela não tem poder nenhum. Não tem nada. É uma enganação. Mesmo que os poderosos eles tentem se proteger com bunkers dentro de rochas ou algo do tipo, nada pode parar a fúria do Senhor. Não é? Quando o cálice transbordar, não adianta fazer nada. Não é ciência, não é proteção, não é adoração a deuses falsos, a deuses pagãos
que vai proteger ninguém de nada. O único que pode nos proteger e nos guardar é o Senhor. Amém? O Senhor é nosso Criador, o Senhor Jesus e o Espírito Santo que está sobre nós. Então aqui, mais um Deus que está caindo por terra e está sendo destronado. A oitava praga é a praga dos gafanhotos. E aqui nós vamos ver que Deus ele vai complementar e vai finalizar o destrono de Osíris. Aqui Osíris como Deus da agricultura. Mas antes que eu leia, você vai me perguntar, mas pastor, Osíris já não tinha sido destronado na praga, né, que morreram o gado ali através do boi Apis? Sim, ali, mas o boi Apis, ele representava a dois deuses, a Ptah e a Osíris. Como Osíris era uma das maiores divindades que eles adoravam, não é? Então aqui Deus, se houvesse alguma dúvida, agora Deus está totalmente focado nele. Lembra que antes, né, estava focando em Ptah, em Osíris e em Hathor, que era a deusa vaca. Mas aqui Deus vai completamente, diretamente, dizendo Osíris não é ninguém. Vamos ler aqui a praga. Êxodo capítulo 10, do 14 ao 15, diz assim: E os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os termos do Egito, tão numerosos que nunca antes houve tantos gafanhotos, nem depois haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que o granizo deixara, e não ficou coisa verde alguma nas árvores, nem erva no campo, e nem toda a terra do Egito. Né? Então, Osíris aqui, pessoal, ele era deus de muitas coisas. Deixa eu ler mais alguns detalhes aqui de Osíris para vocês. Ó, Osíris ele era o deus dos mortos, da ressurreição e da agricultura. Ele havia ensinado os egípcios a cultivar o trigo e cevada, sendo responsável pela fertilidade da terra e a abundância das colheitas. Era um dos deuses mais importantes, garantindo tanto a vida após a morte quanto a prosperidade agrícola. Né? Então, esse Deus aqui, ele está agora na função, por assim dizer, de Deus da agricultura, né? Deus dos plantios. Embora o Nilo, Deus Nilo ali, né? Que era Hapi, ele vinha e ele fertilizava sementes plantadas próxima, né, da costa onde o Nilo transbordava, mas quem dava o crescimento era o Deus Osíris, tá? Mais uma vez, Deus que já havia destronado ele ali no gado. Embora ali ele estava destronando outros deuses junto, mas aqui Deus está focando mais uma vez nele. Ó. Osíris não é coisa alguma, ele está sendo destruído, destronado, e ele não pode proteger nada. Os gafanhotos vieram e acabaram com qualquer coisa que ainda houvesse para os egípcios comerem naquele momento. E aqui, a oitava praga destrona mais um deus. A nona praga, ela foi a praga onde veio trevas sobre o Egito, onde o sol não apareceu. E aqui Deus ele está destronando outros dois deuses, um dos maiores do Egito, que era o deus Ra e o deus Horus. Vamos ler aqui o que a palavra do Senhor nos diz. Êxodo capítulo 10, do 21 ao 23, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e venham trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Um dos deuses mais adorados pelo Egito era o Deus Sol. E o Deus Sol, eles eram adorados, né, como dois deuses distintos e complementares, que era Ra e Horus. Vou falar um pouquinho sobre cada um. Vamos lá. Ra era o Deus supremo do Egito, o Deus Sol, rei de todos os deuses e criador do universo. E Horus era o majestoso Deus Falcão, o Senhor dos céus, cujos olhos eram o Sol e a Lua. Juntos, eles se formavam como Ra-Horati, controlando toda a luz que chegava à Terra, desde o nascer até o pôr do Sol.
o próprio faraó era considerado uma manifestação viva de Horus na terra, tornando-se divino, né? Então, Horus, para você lembrar, ele era o filho, né, do incesto entre Ísis e Osíris. Horus é esse deus aí. Ele se juntava com Ra, que era o deus Sol, e eles eram o deus que trazia a vida. O Sol significava a vida para o Egito. Então, na hora que Deus manda trevas, houve um grande problema ali para os egípcios. Por quê? Não sei se você vai lembrar, quando eu falei a respeito do deus Kepri, que foi a praga dos mosquitos, o deus Kepri, ele era representado como um escaravelho que ele empurrava uma bola. O que acontecia? O deus Kepri, ele levava essa bola, que era o sol, para a noite. Quando vinha a noite, os egípcios, eles tinham medo da noite. Por quê? Para eles ficavam apreensivos. Como eles adoravam o sol, e quando Deus Kepri levava o sol embora, eles entendiam que esse sol, que era Ra, ele ia para o submundo, o lugar dos mortos, ali onde Osíris era o deus. Então, se juntavam ali Ra, Horus, né, Osíris, Sete, entre outros deuses ali. Eles subiam numa barca chamada barca solar. Nesse submundo, eles lutavam contra um deus chamado Apófis, que era uma grande serpente. E a batalha era tão grande que somente Ra ou Osíris, sozinhos, eles não conseguiam lutar contra Apófis. Então, todos os outros deuses somados lutavam contra Apófis, e todas as vezes que eles venciam, então o sol nascia, e o Egito entendia que Ra mais uma vez venceu. E esse ciclo, ele continuava todo momento. Todos os dias havia esse ciclo. Agora pensa, imagina que o sol não nasceu durante 3 dias. Os egípcios estavam entendendo então que Ra havia sido derrotado, que Ra e Horus tinham morrido nessa batalha no submundo, e Apófis, que era essa serpente, havia destruído tudo. E então eles não teriam mais razão de vida, nada mais nasceria, não teria mais vida. Eles estavam totalmente desesperados. E aqui era Deus mais uma vez mostrando para eles que o Deus Sol, que para eles era o Deus Criador, não era ninguém. E que Deus mais uma vez estava no controle de todas as coisas. E para piorar, enquanto havia trevas intensas ali na terra dos egípcios, ali onde os hebreus estavam, tinha sol. Tudo normal, somente um Deus que pode, né, dividir entre o sol e a noite no mesmo ambiente. Deus é maravilhoso, e aqui ele está destronando o principal, um dos principais deuses ali, que era o Deus Sol. E agora então, finalmente chega a 10ª praga, né? A praga da morte dos primogênitos. E quem que Deus ele vai destronar aqui, que é o último que ele vai destronar, é o próprio faraó. Por quê? Porque faraó, ele também era adorado como um deus, né? Como o Horus reencarnado, né? Então, o próprio faraó, ele era adorado como um deus, e que Deus, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, vai destroná-lo. Mas vamos ler aqui a última praga que está em Êxodo, capítulo 12, do 29 até o 30, que diz assim: E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, a quem se assentava em seu trono, até o primogênito cativo que estava no cárcere, e todo o primogênito dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos, os egípcios, e fez grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então, como eu disse aqui, Deus ele está destronando a Faraó, e também era representado por Horus, que também era representado por Amon-Ra. Mas vamos ler um pouquinho aqui. Quem era Amon-Ra e a divindade real? Amon-Ra era a fusão do deus oculto Amon com o deus Sol-Ra e com o deus Horus, formando a divindade suprema. O faraó era considerado filho literal de Ra, e ele era uma manifestação viva dos deuses na terra, né? Então, a sua função era garantir a continuidade divina através da família real. Então, Faraó, ele precisava gerar o primogênito para que o primogênito desse continuasse gerando os deuses do Egito, os deuses que eles adoravam.
Quando Deus ele encerra a vida do primogênito de Faraó, bem como de todos, mas mais específico de Faraó, ele está dizendo: não haverá mais descendência, acabou. Não haverá mais demônio representado aqui na terra como Deus. Vocês não vão mais adorá-lo, acabou. Então aqui Deus, gente, está destronando o 10º Deus. Deus destronou os 10 deuses principais do Egito e ele se colocou como Deus criador. Não existe ninguém maior do que o nosso Deus. Não existe ninguém que possa contra o nosso Deus. E aqui então encerra a 10ª praga. Então, pessoal, você agora entendeu o porquê que essas 10 pragas eles foram importantes, por que foram uma grande batalha espiritual, né? E Deus ele tem uma conclusão para isso, né? Ele mesmo fala, né, através de Moisés, né? Vamos ver aqui o que Deus falou, na verdade, da sua final intenção sobre tudo isso, né? Está lá em Êxodo, capítulo 9, verso 16, diz o seguinte: e na verdade, para isto te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então ali o que aconteceu no Egito foi algo que Deus queria que toda a terra, que todos soubessem que não há Deus maior do que o Deus de Israel, que ele está no controle de todas as coisas. E ali foi o impacto, foi onde os hebreus passaram a ser conhecidos, onde o Deus dos hebreus começou a ser realmente difundido, divulgado, né? Divulgado em todos os lugares. Aqui foi onde Deus mostrou totalmente o seu poder, tanto para os hebreus quanto para toda a nação. E qual é a lição para nós aqui? Todo aquele que adorar e buscar a outros deuses, se entregar a culturas demoníacas, a culturas pagãs, a rituais que Deus abomina, essas pessoas fatidicamente cairão. Amém, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui nesse dia. Agradeço você que me acompanhou até aqui. Lembre-se, Deus é o Deus soberano e não existe ninguém que possa contra ele. Se você aprendeu algo nesse vídeo hoje, você gostou do que você assistiu, gostou do conhecimento que você adquiriu, em nome de Jesus aí, põe um comentário, curta esse vídeo. Eu vejo que muitas pessoas assistem e gostam do conteúdo, mas poucos curtem, poucos comentam. Comente, ajude esse material a ser divulgado, amém? Somente assim o YouTube ele divulga, tá bom, pessoal? E eu vou ficando por aqui mais uma vez, agradeço cada um de vocês e nós nos vemos aí nos próximos vídeos, em nome de Jesus.